voltando com o Projeto Eureka e com o pré-modernismo, olhando de maneira sintética, porém muito agradável, duas figuras emblemáticas, em especial a de Monteiro Lobato. E nós queremos também fechar esse nosso trabalho com ainda aquela pitadinha de Euclides da Cunha, para dizer tchau ao pré-modernismo e antecipando o modernismo. Pois bem, José Bento Monteiro Lobato, quem foi ele? José Bento Monteiro Lobato é criador de Urupês e Cidades Mortas, livros de contos, Negrinha também, mas Urupês é o grande destaque. São contos sobre aquela gente do interior que buscava nos canaviais, e agora se fala tanto em etanol, na busca deste combustível renovável, e o Brasil sendo pioneiro nessa linha. Sim, desde aquela época, ou seja, desde o início do século XX, José Bento queria que o Brasil fosse independente na produção petrolífera. E ele será preso por causa disso, porque se envolveu na polêmica do ferro e do petróleo, mas mais do petróleo, a sua grande marca. Sim, nacionalista, se inconformava com o sertanejo e a sua passividade. E por falar em passividade, veja que você, relembrando a infância, o nosso colega educador também vai relembrar isso com mais carinho. Você, educador amigo, você estudante, deve lembrar de um remédio chamado biotônico Fontoura. Lembro que era normal mamãe exigir assim, beba isso, meu filho, e a maneira de beber era colocar os dedos na narina e mandar para dentro aquela colher de biotônico Fontoura, porque ficava forte e não ficava jeca. Porque a figura do jeca era a figura do coitado, era a figura daquele que ficava com doenças, que ficava com a barriga enorme. Era uma figura grotesca, por assim dizer. Mas por que Monteiro Lobato fez isso? Não, ele não fez isso. Mas Lobato queria conscientizar o interiorano de que ele precisava ir além, precisava buscar um pouco mais de condição social para a sua vida, sobretudo em São Paulo, e não mais olhando para a região do Nordeste. Mas ele errou, e reconhece isso, reconhece porque ele acabou não atingindo quem ele queria, atingiu outras pessoas que se compadeceram e ironizaram a marca e a figura. É o caso de Biotônico Fontoura e também foi o caso, não como uso, veja bem, não como uso, mas como figura de Mazzaropi. Sim, Mazzaropi contextualiza muito bem aquele simpático interiorano, mas que não consegue ser plenamente feliz e usufruir da própria existência da felicidade no seu conforto, nas mínimas coisas. Então, Lobato se colocou contra isso naquele momento. Mais tarde, então, ele amplia o nome e retira o pseudônimo, retira a alcunha de Jeca Tatu, transformando-o em Zé Brasil. E assim ele contempla todos, quer dizer, não é só o interiorano, mas sim você que nasceu na cidade, mas também é acomodado, também é tranquilo, também é passivo, deixa as coisas acontecerem, você é um Zé Brasil. E dá para evoluir em cima disso. Sim, Monteiro Lobato foi um grande mestre dos textos. Mais tarde, um pouco aborrecido, até pela própria falência da Companhia Editora Nacional, da qual ele havia fundado e mais tarde terá problemas, mas aborrecido com isso, ele já iniciava a sua caminhada pelo mundo da literatura infantil. E Taubaté, São Paulo, é a grande marca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando pensamos nestas boas figuras, que tal olharmos para o garoto Pedrinho, esse menino amigo que todos gostaríamos de ter, ou a menina linda do nariz arrebitado, narizinho, ou aquela vovó carinhosa, Dona Benta, e que lhe parece tia Anastácia e os seus quitutes, o tio Barnabé e as suas histórias, que personagens singulares. Como singular é a vida do interior, e como alguns personagens que fazem uma espécie de autobiografia do próprio Lobato, seja o caso de Emília, a mais inquietante das personagens, através da sua crítica, do seu questionamento, da impulsividade, da sua maneira inquietante de ver as coisas, ou a sabedoria do Visconde de Sabugosa, sim, este Visconde que é uma espécie de retrato do próprio Monteiro Lobato, quando ele testifica e deixa para a posteridade que um país se faz com homens e se faz com livros. Sim, Monteiro Lobato citando: um país se faz com homens e com livros. Então, como é bom ler e se arvorar desse conhecimento e também viajar pelo folclore, pela cultura brasileira, do boitatá, da mula sem cabeça, do curupira, do caipora, da cuca, que aterrorizou tantas mentes, não é? Aquele jacaré, aquela figura crocodilal, entre aspas, com a peruca estilosa, adentrando pelo sítio e fazendo as suas estrepulias e colocando medo em todo mundo. A mula, como dissemos, e as suas ventas saltando fogo, assim como o boitatá. Quantas coisas vêm ao encontro do imaginário, que ele parece Emília no país da gramática, sim, para ensinar a pensar as letras. Que benefício fez Monteiro Lobato para a literatura brasileira? Sempre vale a pena
ler José Bento. Fechando o comentário quanto ao pré-modernismo, então não se esqueça que o marco inicial é mesmo Euclides da Cunha, com a obra Os Sertões. 3 divisões: a terra, o homem e a luta. Outros autores importantes: Lima Barreto, que citamos, Graça Aranha, Monteiro Lobato. Prosadores. Poeta único, Augusto dos Anjos. E queremos fechar esse momento com um dos poemas de Augusto dos Anjos. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênesis da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e à vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Modernismo, Semana de Arte Moderna. 1922, fevereiro. Os eventos faziam com que São Paulo ebulisse na busca pela renovação das artes. Escultura, música, arquitetura, literatura, todas reunidas. Heitor Villa-Lobos, representante da música. Vitor Brecheret, da escultura, e a pintura de Anita Malfatti, de Tarsila do Amaral, de Cândido Portinari, de Lazar Segal, de Di Cavalcanti. Quantos nomes extremamente importantes. Mas é a literatura que nos interessa agora. E ao pensarmos nisso, não devemos nos esquecer que o modernismo estabelece em 22 um marco de revolução na cultura brasileira, nas artes. É como se as artes virassem de ponta cabeça. E é claro que houve uma série de protestos. O próprio Lobato chegou a questionar a Anita Malfatti, deixá-la de lado. Houve um questionamento e quase um pedido de desculpas muito tempo depois. Outros autores ignoraram, disseram que isso era um movimento de alguns rebeldes com pouco propósito. Cândido Portinari foi acusado de não saber pintar. Você tem um Cândido Portinari em casa? Se tiver, olha, esse não saber pintar vale muito dinheiro e, mais do que isso, a obra dele é maravilhosa. É só observarmos os retirantes e você ali se compadece das grossas lágrimas de Cândido Portinari. Na música, Heitor Villa-Lobos. E de Heitor Villa-Lobos, este fundo musical. Perceba o brilho deste fundo musical, toda a sua construção, a beleza da composição deste gênio da música brasileira. Todos eles contextualizaram aquilo que entendemos como modernismo. Modernismo que foi elegantemente iniciado no Teatro Municipal de São Paulo, naquela boa semana de fevereiro, para muitos a segunda, e chegando por ali o recital de Os Sapos. Meu pai foi à guerra. Foi, não foi. Urra o sapo boi. Sapo tanoeiro, parnasiano aguado. Que tal recitar isso no Teatro Municipal de São Paulo? Que choque para as pessoas na época. Manuel Bandeira não quis fazer isso. Manuel Bandeira, tímido como estava, ainda arrefecendo-se das notícias quanto à chegada da morte, Bandeira há de ter essa marca. Mas ali partiu a renovação das coisas. E depois os grandes autores. 2 Andrades, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, não são parentes, nunca foram. Assim como não são parentes Carlos Drummond de Andrade e o próprio Jorge de Andrade, um teatrólogo que surgirá na geração de 45. Mas olhando para esses dois, os 2 nomes da prosa, inicialmente. Mário de Andrade, há uma gota de sangue em cada poema. A Pauliceia Desvairada e Macunaíma. Olhe para Macunaíma e perceba que é a grande rapsódia brasileira. O que é a rapsódia? Uma história folclórica, uma história diferenciada de tudo, que tipifica aquele tripé da união do povo brasileiro com o índio, o branco e o negro, o branco e o índio, tipificando os mamalucos, que mais tarde o próprio Darcy Ribeiro intitularia a formação do povo brasileiro, os mamalucos, seja o índio, seja o branco, seja o negro. Criaturas curiosas permearam este romance, este livreto, denominado Macunaíma, o herói sem caráter, o herói da nossa gente.
A TV conseguiu demonstrar isso de maneira maravilhosa através de um filme em que Grande Otelo protagoniza, naquele nascimento em que ele despenca e depois arrancando as cabeças da saúva, cuspindo no rosto das pessoas e mexendo nas partes íntimas das índias, sim, até que uma índia lhe tira das partes íntimas um cigarro e lhe dá para fumar, ele se transforma num príncipe. Que história escabrosa é essa? Pois é, Macunaíma. Mas não foi só essa história que ganha um certo ar de interesse, mas sim amar verbo intransitivo. A história da iniciação sexual de Fraulein e os contos novos, Tempo da Camisolinha. Oswald de Andrade sempre deixará as marcas de uma crítica enorme contra o falar certinho, o português correto e as coisas do parnasianismo. Não nos esqueçamos que esse modernismo de primeira fase, nascido em 1922, e tendo o seu encerramento em 1930, será grandemente marcado por uma conturbação, por uma provocação, por uma crítica aos ideais do parnasianismo, da poesia pura, quadradinha. Ali é uma liberdade plena e absoluta no falar. No próximo programa, a ênfase ficará por conta de Manuel Bandeira e a ponte que se faz até a segunda geração dos poetas modernistas. Fechamos este programa com algumas cenas de Macunaíma. Obrigado pela companhia. No fundo do Mato Virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que... Pronto, nasceu. É homem, mãe. Olha só a cara dele, mãe. Não é bonitinho? Ô, gente, que menino feio, danado. Ah, só também não é nenhuma beleza, não. Chora não, irmãozinho. Chora não. Feiura não é documento. Que nome ele não vai ter, não? Macunaíma. Nome que começa com Ma. Tem Macina. Macunaíma! Herói da nossa gente! De primeiro, Macunaíma passou mais de 6 anos não falando. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Ficava pelos cantos espiando o trabalho dos outros, principalmente dos manos que tinha. Manabe, já velhinho, e Jiguê na força do homem. Tá gostoso o coração, tá? Você não fala, menino? Ai, que preguiça.